É isso aí. Glória a Deus, mais um dia abençoado que o Senhor Jesus tem nos dado. E também nosso segundo CasaCast. Tempo bom, não é não, pastor Denis? Glória a Deus. Estamos aí, como é que vocês estão, pessoal? Nós estamos fazendo aqui uma dinâmica diferente hoje, eu, pastor Alexandro, você que vai assistir aqui pelo YouTube, esses nossos vídeos, e tem gente que está ao vivo no Instagram, tendo o privilégio, né? Quem nos segue aí, tá no Instagram também acompanhando ao vivo, nobre. É isso aí, é um momento muito bom, essa nova experiência de usar várias plataformas. Estamos gravando para editar e ao vivo também no YouTube e no Instagram agora. Vamos estar falando de alguns assuntos importantes aqui. Eu fico agradecido por esse honroso convite, por essa oportunidade maravilhosa, pastor Denis Gasparotti, príncipe de Deus. Pois é, a gente vem aí de um final de semana incrível, né? Tivemos lá em São Paulo, tive a honra de ser Uber Black. Rapaz, excelente. Do príncipe da honra aí. Nós estivemos lá na cidade de São Paulo, lá no centro, visitando alguns pontos chaves para nós, e também a conferência em Itaim Paulista. Tivemos lá e sei que já tem agenda para voltar lá também, né, professor? Foi uma benção, né? Rapaz, que final de semana excelente. Primeiro, essa ideia que você falou aí, Uber Black, poxa, imagina, rapaz, que oportunidade. Glória a Deus. Foi muito bom essa nossa ida lá para São Paulo, a conferência Honra que fizemos lá, e o resultado, né, que deixa nos corações das pessoas, a sua participação lá também, que para nós é uma novidade, né? Aproveitamos a conferência Honra e apresentamos o ministério aí do Denis, pastor Denis Gasparotti. O pessoal gostou muito de você lá em São Paulo. E as portas estão abertas. Me colocou numa fria lá, né? Rapaz, depois de uma conferência, o nobre foi lá e pregou e trouxe uma palavra maravilhosa, uma palavra de alegria, bem descontraído, caiu na graça do povo. O que eu me esforço para conquistar em 3 dias, ele conquistou em 10 minutos. É muita graça, cara, é muita alegria. Deus foi contigo ali, glória a Deus. É a primeira vez, assim, depois de uma conferência, você que já participou da conferência do pastor Alexandro, 3 ministrações, seja o nível que seja, mas olha o nível do conteúdo, inclusive a gente com testemunho lá do pastor Arnaldo falando do conteúdo que é a conferência Honra. E depois, você tem lá meia hora, 40 minutos para falar, e eu falo assim, vou falar o quê, cara? Então a gente contou um pouquinho do testemunho, o testemunho é um milagre. Caímos na graça do povo e tinha muita gente precisando do milagre que eu recebi lá. É verdade, velho. Oh, meu Deus. Milagre sobrenatural, milagre divino. Mas estamos de volta aqui agora, né? É isso aí. Estamos de volta para casa. Eu sempre falo assim, viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda. É melhor ainda. Eu gosto de viajar, mas voltar para casa é melhor. E nessa casa que nós estamos aqui, então, é extraordinário. Estamos na Casa Church, sede mundial. O pessoal tem profetizado, gente, as nações para a Casa Church. E a gente acredita naquilo que Deus está fazendo. Eu acredito avidamente no que o Pai Celestial tem nos falado, direcionado. Como você falou, a gente sai e ministra, mas temos essa veia, essa unção apostólica, né? De ser enviado, de ir ministrar e voltar. E estabelecendo aqui o projeto do Pai em nossa cidade, aqui na nossa casa. Bom ir e melhor voltar. Graças a Deus deu tudo certo. Então vamos lá. Então a gente vai entrar no tema do segundo CasaCast. O primeiro a gente falou sobre a visão, sobre a Casa Church, aquilo que estava acontecendo, a inauguração. Eu acho que podia fazer o seguinte, porque a gente falou no primeiro sobre a inauguração daquilo que ia acontecer, e a gente não falou do que aconteceu. A gente podia compartilhar ali só um início aqui, mas o tema de hoje é o poder da decisão, tá? Poder da decisão, mas queria que o pastor falasse um pouquinho do movimento, daquilo que aconteceu na inauguração da Casa Church. Muito bom, rapaz. Nós tínhamos a expectativa e também estávamos orando para que na inauguração aqui da igreja, na Casa Church, tivesse um fluir, um mover do Espírito Santo, sabe? E também uma colheita de almas.
E a expectativa é de que nesse fluir, em todos os aspectos, né? No louvor, na hora no momento da adoração, um ambiente agradável, aconchegante, uma recepção muito boa da parte dos que já são integrados à família da Casa Church. Então, o que houve na inauguração foi um todo, e houve tudo isso que nós orávamos pedindo para Deus. Na inauguração nós tivemos aqui a casa cheia, uma quantidade expressiva nas 2 noites de festa, e de fato foi um clima de festa mesmo, né? Celebração, alegria, um mover de Deus, colheitas de almas, pessoas se reconciliando com o Senhor Jesus, outros tomando decisões para o batismo. Então houve assim, o que nós estávamos esperando e que esperávamos para a noite de sábado também fluiu para a noite de domingo, porque havia bastantes visitantes. Então a inauguração foi selada com a presença do Espírito Santo, que é o mais importante aqui na casa, né? É a presença dele, do dono. E uma das coisas, eu não lembro se foi no sábado ou no domingo, eu acho que foi no sábado, que a gente estava numa atmosfera tão forte que a gente não encerrou o culto. Você lembra se foi no sábado ou no domingo? Foi no domingo. Porque eu lembro que depois que terminou e a gente não encerrou, a gente estava batendo papo aqui, comendo lanche, alguma coisa, e aí teve uma mulher que tomou decisão pelo batismo, comendo um lanche aqui, a gente estava aqui na cozinha da casa. Justamente, após a liturgia, vamos assim dizer. Nós não dizemos amém. Em algumas reuniões, nossa pessoal, existem momentos que a presença de Deus, o culto, ele é tão expressivo que é um culto racional. Então a liturgia pode se terminar, mas o culto não, então esse continuou. Isso aí nós estamos tocando ele até agora, não encerramos. E depois, já na hora do lanche, de fato, bem lembrado, pastor Denis, uma senhora tomou a decisão pelo batismo, até falou: não, eu também sou da casa, eu preciso ser recebida aí por vocês. Então houve um mover, um fluir até após essa liturgia, após o culto que não foi encerrado até hoje. Vamos tocar ele até a eternidade, glória a Deus. Valeu, pastorzão. Então vamos lá, vamos entrar no tema o poder da decisão. Eu tenho ministrado também em conferências e tem uma frase que geralmente eu começo nas conferências, que é o seguinte: tudo começa com uma decisão. Para qualquer coisa, para o sucesso, para o fracasso, para qualquer coisa, tudo começa com uma decisão. E esse tema a gente propôs aqui, eu propus o tema aqui para o pastor, porque faz muito sentido, inclusive é o tema do primeiro livro dele. É isso, né? Isso. O primeiro livro que foi relançado agora, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Quiser mostrar aí para nós? É a segunda edição, né, do livro, o poder da decisão. É sobre esse assunto que vamos estar comunicando agora, e a sua perspicácia nas suas perguntas e também na inteligência que Deus lhe deu para apresentar e abordar esse assunto é muito importante, de acordo com as perguntas que estiverem fluindo, né, para falarmos agora, pautado aqui neste livro, que de fato foi o primeiro livro que eu escrevi já faz uma década. Já faz 10 anos? Já faz 10 anos, e tivemos essa aptidão e coragem de fazer a segunda edição dele. Nós fizemos 1000 exemplares, pastor Denis, na época, e os 1000 exemplares deste livro foi vendido em 3 meses. Meu Deus. E não tinha tanta agenda como agora. Você vê que é graça divina, né? É graça. Então nós trouxemos ele de volta e vamos falar a respeito deste assunto. Muito bom. Então vamos lá, eu vou para a primeira pergunta. As perguntas são minhas. Alguém que tiver, a gente está gravando isso aqui, certo? Para você que está nos assistindo no YouTube, só que a gente está aberto aqui também no Instagram, tá? Ao vivo, Instagram, tanto o meu quanto do pastor Alexandre. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o livro, a gente vai respondendo aqui também. E também você que está assistindo esse vídeo no YouTube, pode deixar embaixo nos comentários, faz uma pergunta ou faz uma observação, talvez você que já leu o livro, contar um testemunho, a prova social que a gente fala. Isso tem sido muito abençoador. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o pastor Alexandre, ele não sabe as perguntas que eu vou fazer para ele. Rapaz, isso não é brincadeira. Então, assim, por que do que eu li o livro, o que eu entendi, ele tem algo que você ministrou sobre isso.
você estava pregando sobre isso, estava ensinando sobre isso, e eu sei que você é um pesquisador da Bíblia, um mestre em Bíblia, em teologia, e você já pregou sobre diversos, inúmeros assuntos. E por que você decidiu o poder da decisão? Por que essa mensagem que queimou seu coração transformou num livro? Ótimo, boa pergunta. Nós temos falado de diversos assuntos, mas nos últimos 10 anos eu me centrei para falar sobre honra. E antes de surgir a conferência Honra, eu não gostava de repetir mensagens. Sempre tinha uma mensagem exaurida das Escrituras para estar ministrando ao coração da igreja. Depois eu conheci um príncipe de Deus americano, ele disse que quando a gente repete a mensagem por muitas vezes, aí é que fica boa. Billy Graham dizia isso, o Dr. Mike Murdock falava isso. Eles falavam que depois de 300 mensagens, repetições, ficava bom. Tem um que falava que até depois de 1000, rapaz, tem que pregar 1000 vezes. Que dinâmica. Mas antes disso eu repetia, gostava daquela ideia de sempre ter uma mensagem para cada culto, para cada dia. Mensagem nova. Mensagem nova. Porque a Bíblia ela é muito ampla, então é possível você estar diversificando assuntos. Mas quando eu estudei a história de Abraão e vi que de fato a vida é feita de escolhas, eu também estava num momento de decisão na minha vida, e esse momento foi muito coerente, porque eu preguei sobre Abraão ou Ló, né, o paralelo entre os dois, a diferença. Eu estudava muito sobre o resultado. Foi uma pregação mesmo, foi uma pregação. O livro então é um resultado, na verdade, de uma pregação. Era resultado também de estudo. Sim. Eu estava estudando para viver. Falei, eu preciso tomar decisões na minha vida que são importantes, decisões que vão me nortear para o futuro. E aí eu fui estudar, percebi que Abraão era um homem que tomou uma decisão pautada na voz de Deus. E eu tinha escutado a voz do Espírito Santo para mudar de estado. Eu morava em Brasília e viria para o Paraná, para morar aqui em Maringá e pastorear a igreja. Então eram vários fatores. Tinha que sair do local de serviço que eu trabalhava, tinha que tomar decisões, ficar de tempo integral, deixar a família lá, meus pais, vamos assim dizer, sair da minha parentela, da casa dos meus pais e mudar. Então, não comparando ao nosso patriarca Abraão, mas o estudo e a pregação que eu ministrava me trouxe isso. Isso surgiu o livro, né? Agora os pormenores, aí nós vamos falando aqui no quesito e nas perguntas, mas a ideia original é essa. Você lembra em que momento, aonde você estava, quando você tomou essa decisão de escrever? Qual é o momento que estava passando? O que estava assim? Você lembra disso? Eu lembro. Rapaz, você me fez viajar. Ótimo. Uma vez que eu tomei a decisão de servir a Deus em tempo integral e cooperar com a igreja, com o reino de Deus, e sair do local de trabalho, eu mudei, conseguimos mudar aqui para a região, né, do Paraná, Maringá. Assumi a igreja e... São mais de 10 anos, né? Há mais de 10 anos, isso já faz... O livro veio depois, né? Tá. Então já estamos falando aí de 14 anos atrás. O livro veio 4 anos depois, porque a decisão até de escrever o livro surgiu. Eu já pregava, já ensinava, já estava imbuído do assunto dentro de mim, mas ele surgiu quando eu fui pregar em São Paulo. Fui de avião, aí tinha que fazer a conexão Maringá-Curitiba. Então lá no aeroporto de Curitiba foi o dia, lá foi o X. Estava muito frio demais, eu não tinha recurso para ter uma roupa adequada para o frio aqui do Paraná, que em Brasília não fazia tão frio assim. E fui pregar em São Paulo. Mas no aeroporto de Curitiba, aquele frio que estava, eu desmontei em lágrimas, eu comecei a chorar devido à situação e fui buscar em Deus uma resposta. Fui para o banheiro orar. Eu orei, comecei a chorar dentro do banheiro para as pessoas não me verem, e lá o Espírito Santo falou para mim que não me respondia em lágrimas. Ele se revela em cima de decisões, ele está pautado em cima de atitudes. Falou, meu filho, sai daí, sai desse banheiro, enxuga as lágrimas, a vida é feita de escolha, o que você decidir eu vou te honrar. Então eu sentei, escrevi algumas coisas na minha agenda, que eu tenho ela até hoje guardada, e neste dia me surgiu a ideia, a escolha é sua, Abraão ou Ló.
Então tá aí de onde surgiu a ideia de escrever o livro. Eu já pregava, já tinha, e Deus me deu a ideia. Escreve esse assunto aí. Isso vai mudar a tua história. Então foi esse start, foi esse dia. O dia D foi lá em Curitiba, que eu queria até, pastor Denis, tomar um cappuccino e comer um pão de queijo. Certo. E eu só tinha dinheiro para um, ou eu pegava um ou outro. Então eu optei pelo cappuccino porque estava muito frio. E naquele dia eu tomei a decisão, rapaz, a vida já que é feita de escolha, eu vou decidir prosperar na minha vida também. E toda vez que eu viajar por qualquer lugar do Brasil e do mundo, em todo aeroporto, eu vou tomar um cappuccino e um pão de queijo quando Deus me der condições. Foi daí que surgiu essa história. E foi daí que eu tomei a decisão de escrever esse livro. Entendi. Você fez um comentário aí, porque você estava assim, num drama, né, numa situação, numa necessidade, e em lágrimas, às vezes a gente acha que Deus responde por meio das nossas necessidades. E hoje eu estava ouvindo uma palavra do pastor Luciano Subirá, ele falando de uma frase, né? Eu acho que é do Spurgeon, ele estava falando, né? Ele fala assim: Deus não responde necessidades, Deus responde fé. Fé. E quando você fala sobre essa decisão, sobre a experiência, que a gente vai compartilhar um pouquinho de Abraão e Ló, a evidência, Deus não moveu por necessidade, foi por fé. Foi por fé. Legal. Justamente. Então vamos lá. Então ali a gente tem, aí você decidiu escrever o livro, o Poder da Decisão, e fala sobre essa história, a decisão, nessa saga, nessa situação onde Abraão e Ló fazem escolhas. Eles estão tendo algum tipo de problema entre eles, entre seus empregados, e ali eles têm que tomar a escolha. E Abraão poderia ter feito a escolha também de ir para um lugar melhor do que ele foi. Justamente. Né? E aí você vê ele tomando algumas decisões. E começando por aí, nessa saga, nessa decisão, o que é essa introdução para esse seu livro ali? Pois é, o pai da fé, que também era chamado amigo de Deus, Abraão, ele foi um homem, um ícone. Primeiro pelo fato dele sair da casa da parentela dele, que já começa um poder de decisão ali. Ó. Eu decidi ouvir a voz de Deus e saiu lá de Ur dos Caldeus, lá na região da Turquia, e vai para Canaã, mais de 850 quilômetros, a pé, com a família, com o rebanho. E Ló, o sobrinho dele, o acompanha. Ló também era um homem decidido. Ele decidiu seguir o tio dele. Poderia ficar por lá mesmo, em Ur dos Caldeus. Ele também era um homem de decisão. Só que na caminhada, a gente percebe o crescimento de Abraão em cima das decisões que ele tomava segundo Deus. E aí está um segredo desse homem, o segredo do sucesso, da história, do nome dele, está em se decidir sobre aquilo que Deus fala. Abraão era um homem que sabia decidir rápido em cima das diretrizes do Espírito. Ló, por sua vez, também era um homem decidido, e ele acostumava se decidir em cima da decisão de Abraão. Era diferente, né? Abraão se decidia em Deus e Ló se decidia em Abraão, mas ambos eram homens de decisões. E nessa caminhada, nessa saga, né, de 850 quilômetros, de anos, de décadas, esperando a confirmação de Deus em passo, né, andando pela terra, peregrinando lá na crescente fértil, houve um momento em que ambos estavam crescendo muito. Ló crescia muito porque ele estava debaixo dessa unção de Abraão. Mas houve um momento que os pastores de Abraão, do rebanho de Abraão, e os pastores, né, do rebanho de Ló, tiveram atrito. Agora eram duas potências, né, dois notáveis homens. E Ló e Abraão tiveram que conversar. E Abraão, por Deus, foi direcionado. Falou: pede para o seu sobrinho Ló se afastar de você agora. Segue o seu caminho, e Ló segue o dele. Eles tiveram um problema com os empregados, né? Tiveram problema. Os empregados começaram a brigar, os dois grandes empreendedores, gigantes, fazendeiros e etc. E agora os seus funcionários com atrito. Teve que vir esse momento aí de separação, que não é fácil, ainda mais entre entes queridos. Nenhuma separação é fácil, nenhuma, né? Essa separação foi complexa, mas aí houve o fator ponderante de escolher. Por sua vez, Abraão toma a decisão simples: olha, Ló, o lugar que você escolher ir, você pode ir para esse lado ou para aquele. Se você decidir ir para a direita, eu vou para a esquerda. Então Abraão não dependia da decisão de Ló. A decisão que ele tomasse, ele ia para outro caminho.
porque ele sabia que maior do que uma decisão segundo o curso da ótica humana, Abraão já estava decidido, muito tempo atrás, no próprio Deus. Isso faz toda a diferença nesse início aí de decisões no momento de dor, né? De dor. Então vamos lá. Então, pegando essa palavra que você, essa aqui é uma chave, certo? É uma chave. Então, de você ouvir. Então, fala de novo, bem claramente, essa primeira chave. Para mim é uma chave de sabedoria isso daí, né? Justamente. A decisão no momento de dor. Não só no momento de dor, no momento do que você falou, no momento de você ter a voz de Deus, independente para onde você vai. Ótimo. Você tem essa chave para mim foi. Porque Abraão, ele tinha já as definições em Deus, que Deus falou para ele: tu és uma bênção, ser tu uma bênção. Então, o fato de ser é diferente de ter. O que Ló queria era ter. E de fato ele passou a ter muito, porque ele estava debaixo de uma... Imagina você andar com Abraão, o Abraão, pai da fé, o homem que até o Senhor Jesus falou dele, o homem que Deus colocou, olha só, pastor Denis, o nome do Abraão de Deus. Deus colocou o nome de Abraão estampado num lugar onde as pessoas justas morrem. Lá o nome do lugar hoje é conhecido como paraíso entre nós os cristãos, mas para os judeus eu estou indo para o seio de Abraão. E Deus prometeu a Abraão que através dele viria o Messias do mundo, o Salvador do mundo. Prometeu o planeta Terra para Abraão. Então Abraão, para qualquer lugar que ele se movesse, para o deserto, para as campinas, ele tinha a promessa de Deus, ele tinha a palavra. E essa voz de Deus faz toda a diferença. O que Abraão se decidia, tanto em momentos bons como em momentos de dor, era agir segundo a palavra de Deus. Ele tinha a palavra. Então eu estou decidido, eu tenho a palavra de Deus, eu posso estar no deserto, o deserto vai florescer, porque não depende do deserto, depende de Deus. Eu posso estar na campina, e se eu não depender de Deus, se a chuva não vier, as campinas vão secar. Então Abraão se decidiu em Deus. Qualquer lugar, pode ir e ele foi para os carvalhais de Maré, que é cheio de pedra também, desértico e etc. E deu certo, o cara prosperou no deserto, em virtude de Ló, que fez foi se perder, pensando ele que ia para Campinas verdejante, foi para Sodoma e Gomorra. Tinha tudo ali, né? Olhando de forma natural, tinha tudo, estava pronto para... Foi igual uma vez, nós fomos viajar, você falou, olhando para o ambiente natural, eu tenho que estar na minha empresa. Agora, olhando para o aspecto divino, eu sou ilimitado, né? Não que a empresa é dependente de ti, porque tem uma equipe, mas você precisava estar ali, olhando, observando tudo. Mas você olha como Abraão, você vê maior, né? Enxerga mais longe. Essa é a ideia de Deus, é a gente se decidir nele, porque a vida é feita de escolha, isso é fato. O futuro tem a ver com nossas decisões. Decisões decidem futuro. Abraão era um homem decidido, ele conseguia ver o futuro dele, ele era um profeta de Deus. Por isso ele descansava. Vou fazer o quê? Abraão, a mulher dele era estéril, mas Deus disse: tu vai ter um filho, segundo a minha promessa. Tu vai enriquecer muito, segundo a minha promessa. Eu te prometi ter o Messias do mundo, e ele, através dele veio Jesus para o mundo. Ele é descendente de Abraão, Jesus, o Cristo. Deus prometeu para Abraão todas as famílias da terra ser bem-aventuradas por causa da fé dele. Deus prometeu para Abraão, olha só a coisa linda, não só Canaã, mas todo o planeta. Então, para qualquer lugar que esse homem fosse, ele tinha algo poderoso a seu favor: a voz, a palavra, a promessa. Aí está o poder de decidir. Lembra, pastor Denis, que Deus disse assim: eu coloco diante de ti, né, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viver. Ele sugere, ele não obriga você a decidir, mas ele sugere o caminho bom. Então, eu estou te dando, eu prometi, tem isso aqui, agora decidir é com você. Um abraço aí para o pessoal que está nos acompanhando aqui no Instagram, mandando mensagem. Por sinal, só rapidinho, pastor Denis. Pode ir lá. Fala, meu amigo, Deus abençoe sempre sua vida, forte abraço. Ao João, conto muito a história dele. Nós trabalhávamos juntos na farmácia, por sinal, ele era meu gerente. Conto muito o testemunho dele. Tá aí, um abraço aos demais irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, vamos lá. Então entendi ali, tá? Esse posicionamento. Agora, assim, quando você chega ali, você fala o seguinte:
sobre as escolhas. Em Deuteronômio fala assim, quando Deus fala com Abraão, né? Abraão, estou colocando diante de você a bênção, a maldição, a vida, a morte. É como se tivesse 2 garçons, né? Com uma bandeja assim pronta para nos servir. Mas aparentemente parece muito fácil. Todo mundo quer a bênção. É verdade. Entendeu? Todo mundo quer. Se eu for falar assim, o que você quer escolher? Eu quero escolher a bênção. Mas aí que vem o segredo daquilo que para mim é a maior chave, que foi a obediência. De você ter uma palavra, porque tem gente que tem uma palavra e vai morrer com a palavra. Tem uma canção que fala assim, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre. E eu já vi gente com uma palavra e guardou aquela palavra, escondeu aquela palavra, não aplicou, não obedeceu e não fez muito sentido. Justamente. Então, o que eu vejo, às vezes as pessoas querem resultados, querem os benefícios, só que para receber como colheita, vai ter o princípio da obediência. E nisso, Abraão era perito. Abraão era. A fé de Abraão, toda fé exige obra. Fé sem obra é uma fé morta. Abraão, ele creu, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi justificado pela fé, como nós somos hoje justificados pela fé. Só que essa fé, rapaz, ela nos faz trilhar no caminho de obediência. Não tem como ser próspero, ou crescer, ou ter sucesso na vida e num futuro maravilhoso, sem trilhar nessas rotas de Abraão. Abraão mostrou para o mundo todo como é que funciona. A fé, essa obediência pela fé que ele obtinha no coração, no espírito dele, fez com que Abraão andou décadas confiando nessas promessas. Décadas. O filho dele não veio no primeiro ano de promessa. Foram décadas depois. Ele andou, gente, é como se eu saísse daqui e fosse lá quase daqui para Goiânia a pé. Com uma família, com gente, estou falando aqui de Maringá, com criança, com animais. E não é assim, Abraão saiu, ele não sabia para onde ia. Deus foi revelando também no caminho. Deus só falou para ele sair da terra dele. Essa obediência de andar, de caminhar na fé por décadas faz toda a diferença. Porque também obedecer a médio, vamos lá, curto e médio prazo é uma coisa, né, pastor Dentes? Agora obedecer a longo prazo, Abraão obedeceu a vida toda. A maior prova de obediência, de amor para com Deus foi como Deus falou, pediu o filho dele, depois que havia nascido, a promessa se cumpriu, depois de décadas. Deus pede Isaac e Abraão ainda está disposto a cumprir um desejo de Deus, está disposto a sacrificar o próprio filho para Deus. E isso foi muito importante, isso provou o quanto aquele homem era ousado em obedecer o Deus invisível que se revelou para ele. Isso é lindo. E quantas pessoas, igual você falou, quem tem promessa de Deus aí, a música, não morre, não desiste, etc. Quantas pessoas já desistiram em cima das palavras e das promessas que Deus já liberou para eles? O segredo está nessa obediência também a longo prazo. Quando a gente olha para a história, e você falou assim, é tudo. Uma das coisas que eu acho, não tenho certeza, que de repente é a maior dificuldade, a gente não tem dificuldade quando Deus fala, quando Deus mostra, em conseguir no primeiro momento enxergar. Por exemplo, quando Deus fala para Abraão assim, Abraão, sai da tua tenda, né? Ele vai levar ele para olhar para as estrelas, né? E fala, e assim como são essas estrelas, vou fazer a tua posteridade, de você vai sair multidões. Mas ele tinha uma mulher estéril, ele tinha uma mulher que não podia ter filhos, ele não podia. Só que isso aqui para mim é muito importante, só que aqui também, ele é importante no meu pensamento, só que é uma batalha também. Quando Deus fala com a gente, naquele momento que Deus fala, quando você pede, ou um sonho, uma palavra, uma profecia, a própria escritura, alguém vem e você se enche de Deus, você se enche naquele momento, só que logo depois vem para a realidade. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, e às vezes naquele curto período, no curto prazo, igual você falou, não, eu confio, mas daqui a pouco eu não vejo mais. É verdade.
Então, naquilo que você estudou sobre a vida de Abraão, qual que é uma chave que a gente pode pegar, um entendimento, para que a gente possa perseverar nessa? Se eu tenho essa palavra, se eu tenho a palavra de um Deus que não mente, que não falha, que nunca errou, que nunca faliu, que nunca errou com ninguém, e aí a gente começa a colocar em dúvidas. E como que a gente pode se blindar para isso? Boa. Sabe que a prática da palavra, ela nos gera algo muito poderoso na vida, que só vem de Deus, mas vem pela prática da palavra. É a paz. Abraão, para seguir a vida toda com essa fé, com essa esperança, com essa certeza, lógico, além da perseverança, né? Você fala, poxa, eu tenho que blindar essa minha fé, essa perseverança. Mas o homem, ele tinha uma paz que era extraordinária. E essa paz do povo de Deus, em detrimento aos desafios, porque eu escuto a palavra aqui, eu escuto a palavra, igual você falou, sal turbinado. Mas aí vem as coisas da vida e logo sufoca essa semente, como Jesus falou. E você vê, pega Jesus, o Senhor Jesus, e pega Abraão, esses homens, os homens de Deus, eles tinham uma paz muito grande, eles eram serenos em Deus. Eles moviam, eles agiam, tinham um poder de ação fora do comum. Os homens da Bíblia eram poderosos em ações, em obras, mas essa paz dele era a evidência da fé que ele tinha. E como se munir dessa paz? Vamos lá, gente, é praticando a palavra. Praticar a palavra não é tão fácil assim. Praticar a palavra exige uma disciplina de entrega. Você sabe que Deus existe, mas é invisível, mas Ele está em tudo. Confiar na palavra, praticar ela, isso vai nos alimentando de paz, porque no momento da aflição, a vontade que tem é de desistir. Mas vem a unção de Deus imbuída na paz. Isso nos faz olhar para frente, porque quando se olha para trás, a gente vê, poxa, Deus já agiu na minha vida, eu tenho experiência, eu tenho prova social em mim mesmo, não nos outros, de que Deus é poderoso, já me respondeu, e eu preciso ter paz agora. Paz para seguir diante dessa promessa, não parar. Estou dizendo, não é parar, mas é ter paz diante da adversidade. Fala, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, igual o Jó, igual tantos homens, diante de qualquer momento da vida. E essa paz vem, vamos lá, prática da palavra. E uma das maneiras de praticar a palavra é orar ela, é orar a palavra, é meditar na palavra. Meditar na palavra é diferente de ficar zen assim, ó, sabe? Meditar na palavra é confessar ela diariamente, sussurrar ela para você. A palavra meditar no hebraico significa bradar em alta voz. Quando Jesus disse, Lázaro vem, ele bradou, mas o outro sentido da palavra meditar no hebraico é sussurrar. Então quando você fala a palavra suavemente para você, observa, tampa o seu ouvido assim e começa a falar para o seu ouvido interno, né? Você escuta a sua voz interior. Dentro de você fala assim, Senhor é meu pastor, você está falando para dentro de você. Faz essa experiência, você começa a dizer a palavra de Deus para você. Mas fala muito, fala sozinho, fala quando estiver em oração, se enche de paz. Abraão era um homem que orava, ele buscava Deus, sempre tinha em um momento crucial da vida dele, uma oferta que ele dava, um sacrifício que ele fazia. Assim, são vários fatores que blindam, né, essa esperança nossa até se cumprir uma promessa. E todos os homens que profetizaram algo na Bíblia, eles oraram até ver o negócio acontecendo. Né? Abraão não foi diferente. Então, são fatores. A paz ela vem moída de prática de palavra, orar a palavra e perseverar nesses fatores. A última palavra que você falou, perseverar, porque esse vai ser um pilar importante do dia que eu recebo uma visão até o cumprimento dela, né? De eu perseverar nisso. Então, quando a gente fala assim, o poder da decisão ou o desafio da fé ali, né, que é uma decisão diária daquilo que você está falando aí, de ser um praticante da palavra. Vai ser uma decisão todos os dias, sabendo que quem é que fez a promessa para você? Quem é que deu a palavra para você? Quando eu não tenho dúvida disso, isso é uma certeza para mim.
independente do momento, da circunstância que eu estou vivendo, ou a situação. Cara, quem tem uma palavra, tem tudo para que ela se cumpra. Só que vão ser as decisões diárias, né? Uma coisa que eu falo é o seguinte: às vezes a gente vem para um culto, para uma conferência, e a gente termina de pregar, de ensinar, o poder da palavra, a unção do Espírito Santo. Mas não é aquele momento que garante, mas são as decisões pós-culto, pós-conferência. São as decisões da segunda-feira que vai fazer eu chegar nessa terra que o Senhor está prometendo. É verdade. Alguém escreveu aqui: decisão diária. A decisão, ela é peremptória. O que é peremptória? Terminantemente. Terminei. Isso aqui, eu decidi, é para sempre. Agora, ela é renovada, né? É diária, aí é paulatina. Ou seja, periodicamente você está se alinhando em cima dessa decisão, seja ela qual for. Se o homem decide viver bem com Deus, é uma decisão terminante, mas é peremptória. Mas eu posso abrir mão disso. Por isso, diariamente, esse paulatino tem que perseverar. Eu tenho que tomar essa decisão diária, me alinhar com essa promessa que foi feita diariamente, né? Isso faz toda a diferença. Você fez uma colocação muito bem, feliz nesse quesito agora, pastor Denis. Isso é bom, glória a Deus. E fico feliz pela participação do pessoal aqui também no Instagram. Isso aí. Vamos lá. Então essas decisões diárias da segunda-feira, do pós-conferência, do pós-retiro, recebi uma palavra, são aquelas decisões que vão me alinhar. E ontem eu estava fazendo um vídeo e eu estava falando sobre motivação, que são motivos para agir. Usando um exemplo assim bem simples, porque a pessoa, por exemplo, eu sei que você é um cara que se exercita, é um ex-atleta, é verdade, mas que está voltando ao condicionamento físico aí, você faz academia e tal. E todo mundo sabe. Não é tão fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, estava cheio. Estava cheio as academias, ou nem academia, só o pessoal andando e correndo. Então só que as pessoas sabem da importância de um exercício físico, de uma alimentação saudável. E todo mundo sabe. Você tem uma palavra para isso, tem uma direção para isso, para a vida. Agora, quando o camarada passa mal, uma veia entupida, pressão alta, vai para o médico e o médico fala o seguinte: olha, agora é o seguinte, ou você faz ou você morre. E aí eu vejo que muitas pessoas, a partir daquele choque ou daquele impacto, muda. A partir dali ele encontra um motivo agora, agora não tem jeito. Então, na fé, aonde a gente se motiva? Aonde que a gente encontra esses motivos, entendeu? Para poder, que você vê assim, Abraão, foi extraordinária a história dele, né? E como que a gente se motiva para isso também? Você falou algo que ou é amor ou é dor. Uau. Você falou nessa palavra que já temos dentro da nossa cultura de fé: a pessoa vem pelo amor ou pela dor. Por exemplo, a título pessoal, praticar esporte para mim é porque eu gosto, sinto prazer. Dói, cansa, tudo, mas eu tenho prazer em treinar, me sentir bem. Eu me sinto bem, eu gosto de ver o resultado depois. Na fé também, o resultado que ela tem é poderoso. Mas como que eu vim para isso nesse caso? Por amor, eu amei Jesus. Eu não precisava de milagres, eu não vim à procura de um casamento. Não. Eu era solteiro, meu pai na época ainda estava tranquilo, minha família, morava com a minha família. Eu não vim por causa de dor. Não foi uma dor. Eu amei Jesus, eu gostava do caráter dele, do que falava a Bíblia. Isso foi um fato. Tem gente que vai vir pela aflição, pela dor, por alguma motivação. Ela quer, poxa, eu já decepcionei, eu quero um relacionamento legal dentro da igreja, o povo parece ser sério, eu preciso de um milagre. Então algumas pessoas vão vir de alguma maneira ou outra, porque Deus chama. Deus chama de muitas formas. E a pessoa vai ouvir a voz do Espírito de Deus no interior, o testemunho silencioso dele, e vai vir de alguma maneira. Alguns vão vir pelo amor ou pela dor. Agora, essa perseverança, essa decisão nele, é justamente por causa desse engrama, né?
O engrama é o poder latente da memória. Então, eu tenho uma memória de quando aceitei Jesus, o amor que eu tinha por ele era muito forte, isso me acendeu e até os dias de hoje eu persevero. Outros vão falar assim, poxa, eu sofri tanto e o Espírito de Deus me ajudou de uma maneira que eu estava na pior. Então, eles vão perseverar em cima disso. Vai diferir, essa pergunta que você fez é muito boa, mas ela é relativa para cada pessoa, né? Para cada um vai vir buscar a Deus, vai andar na sua fé, segundo sua experiência pessoal. Uns vão ver Jesus, você sabe, eu gosto de ver você viajou comigo, eu dormia escutando e ouvindo o vídeo e áudio do O Céu é Real. Ontem mesmo parei para ver outro. A maioria das pessoas ali, que até nem crentes eram, viram Jesus no momento de morte, no momento da dor, sabe? Ou é céu ou é inferno agora, que também a gente decide céu e inferno agora na vida, é o poder da escolha. Eu decidi andar com Jesus agora nessa vida. Alguns têm experiência ali de quase morte, outros morreram mesmo por várias horas, por dias, e Deus trouxe de volta, ressuscitando essas pessoas, e eles viram Jesus. Eles viram no momento da dor, eles voltaram, mas tem até tem filmes, fatos reais, de um pastor que se quebrou todo no acidente de carro, ficou cheio de dor, viu Jesus, voltou, ressuscitou, mas aí ele voltou, mas o corpo dele estava todo quebrado. Ele falou, meu Deus, para que passar por tanta dor? Lá estava tão bom lá no céu, por exemplo, né? Então alguns vão ter uma experiência com Deus na dor, porque Deus chamou de muitas maneiras, gente que foge do ministério, por exemplo, gente que não quer ouvir o seu chamado. Se Abraão não ouvisse o chamado, ele ia passar por um dilema muito grande, ia passar por dores maiores, e aí nessa hora a pessoa fala, cara, eu já passei por tanta coisa que eu não quero passar mais, eu prefiro ouvir a voz do Espírito de Deus e ser direcionado por ela. Já estou falando de pessoas que já estão em ministério também, outros que vão decidir por Jesus na maior aflição. Você sabe que pessoas nos procuram aqui na cidade, nas dores delas. Poxa, eu chego perto de você, eu sinto paz. Então é o seguinte, uns estão atribulados que é paz, e em Deus tem. Uns estão tristes, querem alegria. Então alguém vai se decidir de alguma maneira, né, pela fé. Entendi. Uau. Essa pegou pesado. Essa pegou. Né? Você está lançando cada pergunta aí que eu falo, Jesus, me dê graça. Mas é interessante demais, mas é isso mesmo. Mas é isso. Né? A pessoa vai encontrar... E isso é individual mesmo, é os motivos. Eu falando sobre motivação, tem gente que não está fazendo nada porque encontrou motivo para não fazer nada. Também. Todo mundo, a motivação não é só algo bom, é um motivo para agir. Por que eu estou agindo desse jeito? Justamente. Por que eu estou desobedecendo? Tem um motivo para mim fazer isso. É uma escolha. É uma escolha, é uma decisão. Verdade. O poder da decisão. Então, os resultados que as pessoas têm, só é resultado de decisões. E ali tem uma canção que eu ouvia, que as pessoas às vezes olham para a vida atual, eu não lembro a música, mas é mais ou menos assim, se você não está contente com essa vida que você está vivendo hoje, então é uma hora, porque o que eu estou vivendo hoje é resultado de escolhas, de decisões. Né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que não estão contentes, cara. Que está num momento de vida que, às vezes, de desespero, está ali numa encruzilhada. Qual o caminho que eu devo seguir? Para onde eu irei? Né? E esses dias eu atendendo alguém e vendo o desespero, como você está falando assim, a dor. Aí, na instrução que eu estava dando para essa pessoa, ele não concordou. Refutou a orientação. E eu falei assim, eu não posso fazer. Entendeu? Então, assim, você está vendo a situação, você está vendo o problema, você consegue ter um discernimento, trazer uma palavra, mas a pessoa não quer ouvir. Eu quero a bênção, eu quero ser abençoado, Alexandre, eu quero tudo de Deus. Só que se tiver que mexer com isso, se tiver que fazer isso, não, eu não abro não. Pedir perdão, eu lembro de uma pessoa uma vez chegou para mim e falou assim, se precisar perdoar para me receber uma bênção ou para ir para o céu, eu vou para o inferno, cara. Rapaz, eu não perdoo. É uma decisão também. É uma decisão também. Então, para essas pessoas que estão nos ouvindo aqui através do CasaCast, dessa mensagem, a palavra que você deixa para essa pessoa que precisa, que às vezes já tem uma palavra, mas decepcionou, passou tempo
Passou tempo e não consegue não viu o cumprimento da promessa. Uma palavra para essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Olha, gente, em momentos cruciais de decisões, principalmente para perseverar na voz de Deus e agir de maneira certa, a melhor coisa é buscar em Deus a sabedoria. Senhor, me dê a sabedoria para decidir agora. Há vários fatores e escolhas na vida. E a vida, de fato, ela é feita de escolha. Quando você recebe uma instrução divina por um homem de Deus, por uma pessoa, pela palavra, pela leitura que você está lendo, um livro desse aqui, te indica muito caminho bom. E você se acha que no momento da aflição, no fundo, quando você clama a Deus, você já sabe o caminho certo a tomar. No fundo, eu sei o que eu tenho que fazer. E isso é uma mente de excelência. E eu preciso me decidir em cima dessa verdade, sabe? Igual a pessoa. Aí é a questão de escolha. Você vai escolher o caminho certo e vai para cima para ter resultado maravilhoso. Mas como o pastor Denis falou, se for para me perdoar alguém, para ir para o céu, eu prefiro ir para o inferno. É uma escolha. Ela decidiu viver. Agora, é uma vida de tormento o inferno, tá? Por isso, se você quer um caminho maravilhoso de Abraão, quer seguir, quer trilhar nas rotas de Abraão, o caminho é se decidir como ele decidiu. Senhor, eu estou na tua palavra, se tiver de perdoar, vou perdoar, se tiver de amar, vou amar, se tiver de passar por alguma aflição, vou passar, mas eu quero andar segundo a tua vontade. E na tua vontade eu vou perseverar. Vai vir peleja, dificuldade, veio guerras para Abraão, veio lutas, mas ele venceu todas. E Deus vai te dar vitória em todas, se decida nele. Por mais que, humanamente falando, eu não consigo enxergar, eu não vejo saída, há uma luz sempre no fim do túnel. Há uma porta aberta, de escape de Deus, há uma janela aberta nos céus para você. Porque nós não dependemos da nossa vista, mas sim da visão de Deus que está sobre nós. Então, sobre a luz da palavra é que nós vamos andar, e isso vai fazer a diferença. O pastor Alex está aqui também ao vivo no Instagram. Ele fez o seguinte comentário: as pessoas estão paradas, sem fazer nada, sentadas em um banco, só que não entendem, né, o que quando está dentro do propósito do reino de Deus, que daí não falta, o que não vai faltar é motivação para servir, para fazer. Então as pessoas estão assim próximo de alguém. Uma das coisas que eu falei para esse senhor esses dias: não caminhe sozinho, você não precisa caminhar sozinho. Às vezes sozinho, dependendo da situação, da aflição que você está, você vai pensar nas piores besteiras para fazer. Então Deus sempre envia alguém, Deus sempre tem uma resposta certa, uma palavra. Por isso a gente chama as pessoas para vir para casa. A gente não está convidando ninguém para vir para uma religião, para mudar de religião. Você não precisa mudar de religião nada. Eu tenho que mudar de igreja. Não, a gente precisa mudar de vida. Precisa se conectar a pessoas que podem de alguma forma e querem te ajudar, querem servir. Então a gente vai caminhar aqui para o final e a gente também deixar essa palavra, né? A gente está aqui de portas abertas também, que a gente pode para poder servir. Gente, Deus também tem anjos sem asas. E esses anjos sem asas são pessoas. Deus coloca pessoas do nosso lado que estão fazendo as coisas para Deus, estão fazendo o negócio acontecer. A porta aqui da casa da Church está aberta e tem anjos de Deus aqui, sem asas, cuidando, pessoas maravilhosas que têm uma palavra, têm uma direção, que colocam o coração na causa. E como foi bem falado ali, para alguns que estão parados, rapaz, nós temos mais de 8.000 razões, motivações para agir, porque nós temos mais de 8.000 promessas. Não tem como ficar parado diante de um reino de Deus que é tão grande e tão maravilhoso. Quem está na inércia decide se levantar, quem está parado decide agir. Os judeus dizem assim: se não conseguir correr, ande, se não conseguir andar, arraste, mas vai. E vai se arrastando até conseguir andar, vai andando até conseguir correr, e vai correndo até conseguir voar. O que não pode é parar, mas
Se for de cima para baixo, não pode parar. E se for aqui de baixo para cima, vai chegar a voar. Acontece é que não podemos ficar estagnados. No reino de Deus é inadmissível. E quem resolve ficar estagnado, parado no reino de Deus, rapaz, tudo que está em estado de morte gera morte. Né? Você vê um carro parado a vida toda ali num canto, ele vai se tornar a própria natureza, né? Vai ser dominado pelo ambiente. Por isso que é preciso se mover na decisão certa em Deus. Uma vez estamos decididos em Deus, aí entra, para concluir, a chave mais maravilhosa. Nós temos uma força, uma energia que não vem de nós. É como se pegasse a tomada, né? Tá aqui, eu estou com o aparelho, tem um cabo, mas eu vou ligar na tomada aqui é 110, né? Eu vou ligar no 110 ou 220, quem está lá em Brasília é 220, por exemplo. Ou aqui também, depende da fase aí. É como se eu ligasse minha tomada, eu vou ligar essa energia aqui de Deus em mim. Aí não depende mais de mim. Eu estou na fé, eu estou na palavra, vem a energia maravilhosa, o poder sobrenatural do Espírito. Aí é maior do que nossas emoções, humanismo, sentimentalismo e decepções. Estamos falando do Espírito Santo, o maravilhoso Espírito de Deus que levou Abraão a agir, Jesus a agir e que cumpre toda a promessa de Deus. Então, quando eu me decido em Deus, aí eu não estou só na minha força, estou numa força maior. Isso é de Deus para a sua vida. Então, o poder da decisão está na sabedoria das decisões, né? Isso mesmo. Em qual a decisão que eu vou tomar, quem está me orientando, quem está falando, qual é a voz que eu estou ouvindo. Uau! É isso aí, pessoal. Você que está nos assistindo, esse é o segundo CasaCast. E esse livro, pastor, está disponível para venda também. Está né? disponível. Está disponível. A gente vai deixar um link abaixo aqui no canal do YouTube. Vai ter um link de compra. Você pode adquirir esse livro do pastor Alexandre, que é o último, que apesar de ser o primeiro que ele escreveu, ele veio totalmente com uma outra roupagem, uma outra capa. Isso, dá uma olhada aí. Então você pode comprar aqui, tá? É assim, o preço que ele faz não paga a introdução que você vai aprender, tá? E aí fala um pouquinho dos outros também, para a gente poder estar. Certo, além de loja, esse aqui é o momento, né? Mas nós temos aqui Honra, o Código das Riquezas, que eu tinha 15 unidades de 1000 que mandamos fazer, mas um pastor amigo, o pastor Marcelo lá, mandou um áudio e falou assim, reserva 15 livros desse para mim. Então, esse aqui praticamente já acabou. Honra, o Código das Riquezas, excelente resultado das conferências Honra que estamos fazendo. O poder da decisão, né? Repito para essa câmera aqui, aproveite. Esse aqui eu tenho bastante unidades. E a essência da honra que está espalhada por muitos países, porque esse livro aqui de fato é o marco do assunto honra que estamos falando. Todos estão disponíveis, pode entrar em contato comigo pelo Instagram da Casa Church, manda mensagem para nós. Lá no meu Instagram, no link tem todos os meus dados, redes sociais, clica lá, tem um WhatsApp, já te direciona, manda mensagem e a gente conversa. E o preço é bom, envio para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Entra aí que eu estou fazendo uma oferta legal nesses livros aqui. Uau, só levar um kit aí, né? Opa, o kit. Levar os 3 vai ter preço bom. Esses dias teve uma pessoa que pediu 3 pelo Instagram, Facebook e também pelo WhatsApp. As pessoas mandam mensagem, eu quero um de cada. E estamos enviando para o Brasil aí. Glória a Deus. Então, abaixo aqui desse vídeo, então, no YouTube, você está assistindo pelo YouTube aí, tem todos esses links, tá? Link das redes sociais dos pastores da casa, link de compra dos livros também. É isso aí, pastorzão. Isso aí, que benção, hein? Vamos. Recados, convites e uma oração final, né? Gente, o recado é o seguinte: todas as quintas-feiras nós temos oração e a ideia é ter o CasaCast pós a oração, né, que nós estamos fazendo aqui agora. E vamos compartilhar essas riquezas de Deus. Aos domingos nós temos aqui a celebração, culto da alegria, né? Nós estamos focados na alegria do reino e trazendo alegria para o povo de Deus aqui na cidade de Mandaguaçu. Você é nosso convidado. Às terças nós temos uma reunião muito boa
reunião, um culto de avivamento. Estamos buscando a face do Senhor nosso Deus e uma mensagem que flui aqui para o coração da igreja. Sexta-feira aqui na Casa Church tem uma programação maravilhosa, pastor Denis. Mães de joelhos, filhos de pé. As mães se reúnem aqui para orar pelos filhos na sexta-feira, a partir das, se eu não me engano, é 15h30. Muito bom. Essas eram as notícias aí da Casa Church aqui. Tá bom? Estamos aí à disposição para servir. Beleza, pessoal? Então, o pastor Alexandro vai fazer uma oração aqui para a gente, em cima dessa palavra que foi ministrado. A gente prega, a gente ora em cima da palavra. E o grande segredo, tá? Pega essas chaves de sabedoria que você aprendeu nessa mensagem e começa a aplicar. Faz pergunta, estou com dificuldade nisso, pergunta para a gente é ativo nas redes sociais, a gente olha os comentários e a gente vai compartilhando. E a gente está à disposição também aqui em Mandaguaçu, quando você precisar, quiser nos conhecer, estamos aqui de portas abertas para você. Então, Deus abençoe você, pastor Alexandre, com a palavra para estar orando por nós nesse momento. Amém. Olha, gratidão ao pastor Denis, esse príncipe de Deus que tem essa graça de comunicar a palavra de Deus, de levar, de expandir para o máximo de pessoas. Isso é um dom. Gratidão a vocês que estão nos acompanhando, né, pelo YouTube, Instagram, pelas redes sociais, e não só acompanhando, tem gente que está compartilhando e comentando. Louvado seja Deus pela vida de vocês, tá bom? Então nós vamos orar aqui, encerrando e agradecendo a Deus e orando em cima da palavra, pedindo a Deus essa sabedoria para agir nos conselhos dele. Pai, bendito é teu nome, graças te damos por estar aqui, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu coração, nossos corações estão voltados para o Senhor. Louvado seja o teu nome por tudo. Obrigado por essa CasaCast de hoje, pelo assunto que foi ministrado, pelo poder de decidir. Decisões são feitas a partir da tua palavra, são decisões que nos levam para o sucesso. Oramos pedindo ao Senhor a graça para sermos terminantemente decididos naquilo que o Senhor nos guia, nos direciona, a andar em obediência a longo prazo, a perseverar na tua palavra de maneira progressiva. Pedimos o teu auxílio para quem está nos ouvindo, para que se decida no Senhor e se decida viver de maneira gloriosa e maravilhosa em tua presença. Te louvamos e pedimos graça do Espírito Santo para andarmos na luz da palavra em gratidão e em amor. E assim seja, Pai, e o sucesso será garantido em Ti, como diz a Tua palavra. A gente se decide, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Nós decidimos em Ti e a vitória é garantida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. A pastora Dani mandou mensagem aqui que tem Casinha Kids. Você não falou da Casinha Kids. Está brigando aqui comigo aqui, ó. É verdade. Gente, é um dos pilares da nossa igreja, é cuidar avidamente, com muita firmeza de crianças, né? Firmeza que eu falo assim, com muita dedicação. Essa equipe pastoral daqui amam as crianças. E tem a Casa Kids, inclusive eu estou aqui, ó, nas minhas costas aqui, ó. Aqui atrás está a sala das crianças, um lugar reservado para elas, com ar-condicionado. Estamos melhorando o ambiente a cada momento. Então pode trazer sua filha, seu filho, que tem uma equipe, né? Tem uma equipe que cuida com muito zelo e com muito amor dos pequeninos aqui. Deus abençoe, pastora Dani, te amo. Ei, pastora Dani, pastora Ellen também está assistindo aqui. O pessoal todo que entrou no Instagram aqui do Denis, do Alexandro, você que nos assistiu no canal. E se essa mensagem tem feito sentido para você, compartilha essa mensagem, tá bom? Deixe sugestões de novos temas para que a gente não vai parar. Vamos gastar nossos dias, energia, recurso, o que a gente puder para que essa mensagem chegue para você. Instagram, Facebook, sinal de fumaça, a gente faz tudo, folheto. A gente saiu colando folhas nos postes e a gente está aqui. Beleza, pessoal? Deus abençoe poderosamente sua vida. Amém. Shalom sobre vós. Até mais.